Gente, eu não sei se você já assistiu, tem uma série que está na Max, né? Que chama Pesadelo na Cozinha. Quem aqui já assistiu essa série? Deixa eu ver. Eu e a minha esposa, a gente estava vendo. Eu não recomendo você ver enquanto você come, tá? Porque tem algumas coisas meio nojentas ali na série, né? Mas eu acho essa série muito legal. E é interessante porque eles chamam esse chefe de cozinha, bem conhecido, é um reality show, né? E esse chefe de cozinha, ele vai até alguns restaurantes, né, que esses restaurantes estão quase falindo, estão atendendo muito mal os clientes, a comida está muito ruim, o pessoal devolve prato, né, e tal, e ele vai lá para arrumar o restaurante. E eu acho muito engraçado, porque uma das primeiras coisas que ele faz, ele vê lá, né, a propaganda dos pratos, e está lá, o especial do chefe, sei lá o quê, né, e o prato, não sei o que, eles fazem a maior propaganda, vem um negócio, aquela gororoba, né, e aquele troço feio, e aí depois ele vai ver a cozinha, e quando ele vai ver a cozinha, a primeira coisa que ele precisa fazer é uma limpa. Tem uns assim que você fica assustado, dá vontade de não comer mais fora, assim, sabe? E aí eu vendo aquilo lá, né, eu falando, meu Deus, e a primeira coisa que eles fazem é uma limpa na cozinha, abrir a geladeira, né, e jogar fora o que está velho, o que está podre já, né, porque aquilo que o restaurante está dizendo oferecer, eles não estão oferecendo, e é necessário uma reforma, é necessário você, né, limpar todo aquele ambiente, e sabe, a palavra de Deus vai nos mostrar que certa vez Jesus chega no templo de Jerusalém, e ele precisou chegar naquele lugar e fazer um diagnóstico profundo do que estava acontecendo ali, e o que Jesus viu naquele lugar, no templo que é chamado a casa de Deus, uma casa de oração, o que Jesus viu ali não agradou, e ele precisa fazer uma limpa, ele precisa purificar, Jesus precisa renovar aquele lugar, né? A palavra eclésia na Bíblia é a palavra que nós usamos para a igreja, tá? E essa palavra no sentido literal significa chamados para fora. O que quer dizer? Naquela época, quando iam ter reuniões de assembleias da cidade, ou assembleias solenes, eles gritavam eclésia, chamando as pessoas para fora, para que as pessoas participassem dessas reuniões solenes. Ou seja, a igreja é um chamado para nós, salvos em Cristo Jesus, nos reunirmos, criarmos uma assembleia santa, que é feita de homens e mulheres pecadores que encontraram a Jesus Cristo, e que agora caminham como discípulos de Jesus, e que se reúnem para adorar a Ele. A igreja não é um prédio, tá? Essa estrutura não faz com que nós sejamos igreja. A igreja não é um CNPJ, não é uma organização. A igreja não é também um culto que você vem, que você frequenta. A igreja, né, não é um ponto de encontro, não. Mas a igreja é quando pessoas que encontraram a verdade se reúnem, 2 ou 3 em um lugar, né? E a igreja é a expressão local. Essa igreja aqui é a expressão local daquilo que um dia nós vamos ver com os nossos próprios olhos, que é povos de todas as tribos, línguas e nações adorando o Cordeiro diante do trono, e nós somos uma partícula disso daqui, uma igreja local. E o Senhor nos dá o privilégio de sermos chamados de casa de Deus. Quando nós nos reunimos, nós somos casa de Deus. O Senhor está aqui, Ele habita no meio dos louvores. Porém, em alguns momentos, como aconteceu lá no templo de Jerusalém, nós nos desconectamos da essência, do que realmente quer dizer a casa de Deus. E nós precisamos fazer um caminho de purificação. Nós precisamos fazer um caminho de nós reformarmos o nosso coração e aquilo que a gente está vivendo. E é exatamente isso que nós vamos ler nesse texto aqui agora. Acompanhe comigo, Mateus capítulo 21, a partir do versículo 12, a Bíblia vai dizer: Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou. Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia, e as crianças que gritavam no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus:
você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: sim. Vocês nunca leram? Da boca de pequeninos e crianças de peito tirasse o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Vamos orar. Senhor, meu clamor hoje nos leva à essência. O Senhor está aqui, e que a nossa única razão e motivação para estarmos nesse lugar seja nos encontrarmos contigo. Eu oro, Senhor, fala com a gente, ministra no nosso coração, Senhor. Tira toda a confusão para que a nossa mente esteja atenta à Tua palavra e a Tua palavra penetre o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. É muito interessante essa passagem e talvez você conheça, já tenha, pelo menos ouvido falar dela. Mas Jesus, ele chega no templo e ele começa a expulsar as pessoas que estavam vendendo e fazendo câmbio de moedas ali no templo. Mas talvez você leu esse texto por cima e eu quero te contextualizar um pouquinho do que estava acontecendo aqui. Jesus, ele chega a Jerusalém no final do seu ministério, sabendo que ali era o lugar onde ele ia ser crucificado. E quando ele entra em Jerusalém, ele entra, saudado por uma grande multidão, montado num jumentinho, e as pessoas gritavam: Hosana ao filho de Davi, um sinal messiânico, e as pessoas vendo Jesus e o adorando, entrando. No mesmo dia em que Jesus entra na cidade de Jerusalém, a Bíblia vai falar ali no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículo 11, que Jesus faz uma visita no templo. Provavelmente um dia antes de depois ele tocar a galera de lá. Jesus nessa visita, ele sonda aquele lugar. Eu acredito que ele deu uma examinada. Eu acho que Jesus viu o que estava acontecendo ali e fez um diagnóstico do que estava acontecendo, se aquilo que estava ali era adoração, o que as pessoas estavam fazendo na casa do Pai, se as pessoas que estavam ali estavam com a motivação certa. E no outro dia, Jesus volta. Tem gente que pensa que Jesus teve um ímpeto de raiva, e saiu ali arrepiando a galera, não foi bem assim. Jesus teve uma atitude bem calculada. Jesus, ele expôs ali o desejo de justiça que havia no coração dele pelo zelo com a casa do Pai. Mas o que será que tanto indignou Jesus quando ele entrou e viu aquilo que estava acontecendo ali no templo? Imagina comigo, tá? No templo, antigamente, você entrava em todo o anexo que tinha ali no templo, e o primeiro lugar em que você chegava se chamava o Pátio dos Gentios. Não era ainda o santuário especificamente, mas era um grande pátio que tinha ali, e esse pátio vinha a ser um símbolo profético. Por quê? Porque até ali, os gentios, que eram aqueles que não faziam parte do povo judeu, podiam entrar para de alguma maneira adorar o Senhor. Eles não podiam entrar no templo, mas um dia a Bíblia já deixava claro que o Senhor iria alcançar todas as nações. Então aquele ambiente era um ambiente importante. Mas o que começa a acontecer ali naquele lugar? As pessoas vinham de muito longe oferecer sacrifícios, Jerusalém agora era uma cidade muito grande, e pessoas viajavam, e muitas vezes quando elas traziam os sacrifícios, que era o meio de adoração que eles tinham na época, e o meio também de pedir perdão e confessar os seus pecados, os animais morriam pelo caminho, era muito difícil transportá-los, trazer os animais que iam fazer parte do sacrifício. Então, para facilitar e de bom coração, eles começam a vender esses animais na frente do templo, e depois passa-se para esse pátio. Ou seja, o lugar em que as pessoas de fora podiam se encontrar com Deus, agora foi tomado para virar lugar de venda. E é óbvio que o pessoal começou a se aproveitar. Começou a se aproveitar porque, em especial os pobres, quando iam comprar, lá eles estavam vendendo carneiros, que normalmente os mais ricos ofereciam, e o Senhor sempre quis deixar na lei tudo acessível. Então, para ele, o mesmo peso tinha entre um carneiro e uma pombinha para você sacrificar. E o pobre, ele ia até lá para comprar a pombinha. Mas tem um historiador chamado Flávio Joséfo, que ele vai dizer que nessas vendas ali em Jerusalém, eles cobravam 50 vezes mais o preço dos animais para arrancar dinheiro da turma. E nessa época, que era a época da Páscoa, ainda pior,
Porque vinham pessoas de várias nações diferentes e elas vinham com as moedas delas. E ali precisava fazer o câmbio das moedas, por isso que tinham cambistas ali. E eles cobravam de 6 a 12% de lucro em cima das moedas que eles estavam trocando. O que estava acontecendo ali era uma grande exploração. E sabe como que eles foram parar lá dentro? Os sacerdotes, os fariseus e os líderes religiosos ganhavam comissões nas vendas. E ali começou a virar uma bagunça. O templo do Senhor, a casa de Deus, perdeu a sua essência. As pessoas, elas estavam sendo exploradas, e a casa de Deus perdia o seu propósito. O que estava acontecendo aqui? A essência da adoração foi perdida. O templo acabou virando um lugar de busca por status, em que os mais importantes conseguiam adorar, os mais pobres não conseguiam, em que os bem vistos podiam entrar, e os outros que não, perderam o seu lugar de adoração. E de repente, as pessoas que deveriam ir ali para se conectar com Deus, perdem o seu lugar para que outras pessoas que estavam em busca de status crescessem na hierarquia. Uma bagunça estava acontecendo ali naquele lugar. E quando Jesus vê tudo isso, ele se indigna. Ele expulsa os que estavam vendendo os animais, ele toca os cambistas dali, e ele começa a mover através do poder do Espírito, curando pessoas, e as criancinhas começam a adorá-lo. E sabe, esse texto ele vai trazer para mim e para você a relação que o Messias, a relação que Jesus tem com a sua igreja, o zelo que ele tem em purificar a sua igreja para ser a casa de Deus. Mas a pergunta que eu quero responder nessa noite, é a pergunta que eu vou responder nessa pregação, é: quando que nós como igreja precisamos de uma purificação como essa? Quando que a gente sabe que o nosso termômetro, quando que a gente sabe que nós temos agradado ao Senhor como adoradores, que nós temos agradado ao Senhor como igreja, que nós temos agradado ao Senhor como filhos, e quando que nós sabemos que nós precisamos ser reformados, purificados? Quais que são os sinais? Será que nós estamos aqui pelos motivos certos? Será que a gente vem até uma casa de oração? Ou a gente vem até uma casa de network? Será que a gente vem até uma casa de oração? Ou a gente vem a uma prestadora de serviço que precisa cuidar do seu filho lá em cima, que precisa aqui ter um bom ar-condicionado, um telão, uma música legal, porque a pessoa do louvor está cantando assim, assado, e o pastor fez assim? O que será que tem nos motivado a estarmos aqui? O que a gente vem procurar aqui nesse lugar? Primeira resposta que esse texto vai me dar: quando que nós precisamos ser purificados? Quando a igreja foge do seu propósito original. Nós precisamos retornar à essência, quando a gente se descola da única razão que a igreja e um crente tem para existir. Quando nós nos descolamos da essência, quando nós abandonamos o lugar da única coisa que o Senhor nos chamou para ser e fazer, nós precisamos que Jesus nos purifique como Ele purificou o templo. O versículo 13 vai dizer: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Isso daqui é muito interessante. Jesus está deixando muito claro o propósito do templo, e aqui para nós, aplicando para a realidade da igreja, o propósito da igreja é ser um local de encontro com Deus. O propósito de uma reunião da igreja, de um culto, é se encontrar com Deus, é ser uma casa de oração, é ser um lugar em que nós vamos buscar a face dEle. Mas aí ele continua: mas vocês estão transformando ela em um covil de salteadores. Eu acho interessante Jesus ter usado essa expressão. Por quê? Naquela época, aos arredores de Jerusalém, haviam muitas montanhas, e nessas montanhas haviam cavernas, e os ladrões nas estradas, aos arredores de Jerusalém, eles costumavam se esconder nessas cavernas, e eles ficavam ali protegidos, fugindo das autoridades, e quando as pessoas passavam, eles iam lá e roubavam. Olha o que Jesus está dizendo: o propósito da igreja, o propósito do templo
era ser um lugar de encontro com Deus, onde pessoas quebradas, pessoas falhas, pessoas pecadores encontram um Deus misericordioso que criou um caminho até o Pai. Mas o que eles haviam transformado aquele lugar era em um reduto, onde havia busca por status, competição de ego, onde haviam pessoas querendo se sobressair sobre as outras, onde as pessoas iam até aquele lugar do templo esperando prestar um serviço ou até ganhar alguma coisa com aquilo ali, ao invés de dar, ao invés de adorar, ao invés de entregar. E sabe, é muito importante a gente entender que esse tipo de coisa pode acontecer com a gente, e inclusive pode estar acontecendo nesse momento. Jesus, ele se indignou, porque o propósito central da casa do Pai foi perdido, e é exatamente isso que indigna Jesus ainda hoje. Ainda hoje, quando uma igreja se reúne, perde o sentido de ser um lugar de encontro e adoração, de comunhão, um lugar de sermos enviados para uma missão, um lugar onde nós vamos amar uns aos outros e amar a Deus acima de todas as coisas. Quando a igreja vira um covil de benefícios e beneficiários, quando vira um lugar de ganância, de status, de competição, um lugar de ser servido e não de servir, de brigas, de divisão, de coração ofendido, aí Jesus precisa intervir e purificar, aplicando para nós. Quando que isso acontece? Quando a gente consegue listar várias razões para nós estarmos aqui, e a primeira, que deveria ser e única, que era se encontrar com o Senhor, não está na nossa lista. Quando a gente consegue enumerar diversos motivos porque a gente veio até aqui, quando a gente consegue olhar para uma série de coisas e dizer, poxa, eu vim aqui porque eu preciso falar com fulano, eu vim aqui, olha, o culto hoje estava bom, estava ruim. Aí nós precisamos ser purificados. Quando nós não somos mais uma casa de oração, mas nós nos tornamos uma casa de shows. Uma casa de oração é um lugar que alguém vem oferecer alguma coisa. Eu venho orar, eu venho adorar, eu venho entregar, eu venho ofertar, eu venho servir. Mas hoje muita da nossa filosofia é: eu venho receber, eu quero ser servido, eu quero olhar, eu quero assistir. Não estava bom, hoje a palavra não foi boa, hoje o louvor não estava bom, hoje a luz estava não sei o quê, o ar estava muito frio, o infantil não aconteceu, o outro não sei o quê. E de repente nós tratamos a casa do Senhor como uma prestadora de serviços, ao invés de ser um lugar de encontro e de adoração. Nós precisamos ser purificados quando a nossa adoração é vazia, quando a gente está cantando, mas não adorando, quando a igreja vira ponto de status social, aonde eu me tornar um líder, aonde eu cuidar de alguém, aonde eu fazer alguma coisa, de alguma maneira me dá a sensação de poder. Quando nós queremos um serviço e não servir, quando não vivemos por uma missão e aqui para receber uma missão, quando a espiritualidade é separada do caráter. O que estava acontecendo no templo de Jerusalém é que os líderes religiosos se escondiam atrás de uma máscara de religiosidade, uma máscara de pessoas que aparentavam ser muito espirituais, mas que não se encontravam mais com Deus. Existe um risco muito sério, de a gente começar a viver essas coisas. Quando a gente vem servir, carregando pecados e coisas escondidas na nossa vida. Quando tem gente no time de louvor que não fez nenhuma oração no dia. Quando tem gente que usa a igreja para fazer network. Quando tem gente que escolhe pregador, e tem um monte de gente, acredite, que liga na igreja para saber quem que vai pregar no dia. Como se a gente oferecesse um menu. Quando fica olhando, por que a igreja não tem ministério daquilo, não tem ministério disso, não tem ministério não sei o quê, por que a igreja não faz mais, porque o pastor não me deu atenção, porque o pastor não sei o quê, porque o líder me tratou assim, porque no serviço está não sei o quê. Daqui a pouco vai ter atendimento ao cliente. Quando a igreja se desvincula do seu propósito original, a gente perde a essência do que é estar na casa do Pai.
E de repente a gente se transforma em outra coisa que não é igreja. E sabe, eu vou confessar pecado para vocês aqui. Essa essência de estar aqui, de adorar o Senhor aqui em comunidade, de vir aqui nesse lugar, de me encontrar com Deus, é algo que eu já perdi algumas vezes. E vou te dizer, é fácil para quem está no ministério pastoral, como a gente, perder isso. Porque isso daqui é o nosso dia a dia. Eu perco a conta de quantos cultos eu vou por semana, né? De quantas conversas espirituais eu tenho, de quantas vezes eu tenho que abrir a Bíblia para preparar alguma coisa, de quantas vezes... E de repente, eu tenho tantas outras motivações, que não simplesmente me encontrar com Deus e servir. E de repente a gente aprende a fazer o negócio, sabe? Você aprendeu a prestar culto, não aprendeu? Você vem, você sabe quando levanta a mão, quando abaixa a mão, quando fica em pé, quando senta, quando chora, né? A gente aprende. E de repente o nosso coração está desconectado. E eu, nas férias, pastor tem férias também, sabia? Eu nas férias, né? Eu costumo às vezes ir visitar algumas outras igrejas de outros irmãos, né? E ver, prestigiar o trabalho e ir lá adorar o Senhor junto com eles. E eu nas minhas férias agora, no começo do ano, fui em uma igreja e eu tive um sentimento muito esquisito. Eu entrei, né, na igreja e aí chegou o pessoal das boas-vindas e o pastor fez aquilo que sempre fazem, né, que ninguém gosta, né, vira para a pessoa que está do seu lado e tal, não sei o que, cumprimenta, né, problema é mal de pastor isso, né, e aí eu ali naquele culto, de repente me veio um sentimento como se eu estivesse vivendo algo que eu estava com saudade. Que? Como assim eu vivo disso? Falei, Senhor, que gostoso, nossa, e eu me dando conta de alguma coisa e eu quietinho no meu canto lá, e o Senhor falou, pois é, filho, teve alguma coisa no meio do caminho que você perdeu, que ficou automático. Gente, isso daqui não é automático. Isso daqui não é automático. Essa música que a gente canta de vez em quando, a essência da adoração, foi escrita quando um pastor percebeu que a igreja estava automática. As pessoas iam para assistir, não iam para adorar, as pessoas estavam lá. E aí, ele decide, durante um bom tempo, tirar o time de louvor da igreja, e eles só iam cantar, né, e adorar o Senhor a capela, e tirar todas as outras distrações que tinham ali. E durante esse tempo eles escrevem essa música, aquela igreja volta a ter experiência com o Senhor, uma igreja que estava morrendo. Muitas vezes nós nos distraímos com tantas coisas, e nós viramos também tantas outras coisas, que nós precisamos retornar à essência. Mas para isso a gente precisa permitir o Senhor virar algumas mesas no nosso coração. A gente precisa permitir o Senhor nos tirar algumas coisas que são preciosas do nosso ego também, da nossa vontade, da nossa religiosidade, para que a gente possa se encontrar com Ele. Mas há uma segunda lição que esse texto oferece. Quando que nós precisamos ser purificados? Quando os homens tentam impedir o agir de Deus e passam a não dar mais a glória que lhe é devida. Quando a gente começa a frear aquilo que Deus está fazendo por qualquer motivo, quando a gente começa a achar que a gente pode dizer a maneira como Deus deve ou não deve agir, aí a gente precisa de uma renovação. E muitas vezes nós freamos o agir de Deus por conta da nossa soberba, por conta do nosso orgulho, por conta, né? Aquilo não é muito do meu jeito. O jeito que aquele líder de célula conduziu não é muito do meu jeito. Nossa, olha a voz do menino do louvor. E a gente começa a colocar tantos empecilhos. Não, eu estou cansado hoje. Não, hoje eu vou lá bater o meu ponto, bater a minha carteira. E de repente, pessoas estão tendo experiência com o Senhor, e eu, por conta das barreiras que eu coloquei, estou deixando ele passar. Era exatamente isso que os sacerdotes e os escribas estavam fazendo aqui. Jesus estava naquele ambiente do templo, fazendo atos proféticos de que ele era o Messias. Lá em Isaías capítulo 35, há uma profecia sobre o Messias, em que fala que o Messias viria e ele curaria os coxos, os surdos ouviriam, os mudos falariam.
Jesus estava fazendo isso, ele estava gritando: eu sou o Messias, eu sou o Messias. As criancinhas começam a adorar. E de repente chegam os líderes religiosos e falam: aqui não, aqui não. Olha que interessante. Deus estava se manifestando no meio deles. Eles estavam vendo curas, mas eles não se importaram com quem estava sendo curado. Eles não se importaram em analisar direito a situação. Eles não se importaram em dar glória para quem é devida a glória. Eles: aqui não é assim que a gente faz as coisas por aqui. Nós sabemos, vocês não sabem. E eles deixaram passar, perderam aquilo que Jesus estava fazendo naquele lugar. Eles não suportavam Jesus receber a glória que eles mesmos queriam. Eles não se importavam com o agir do Espírito na vida dos outros, e sim com aquilo que eles sabiam. A purificação é necessária quando o homem, por qualquer motivo, tenta frear o agir de Deus. A purificação é necessária quando a religiosidade é mais importante do que o mover do Senhor. A purificação é necessária quando os homens querem a glória que pertence só a Deus. Para quem nós estamos dando glória? Para mim mesmo, para o meu ego? Para algum líder em específico? Para algum pregador em específico? Para a minha vontade, para aquilo que me agrada? Para quem que eu dou glória? É para Deus. É para Deus. Nós precisamos ter cuidado para não impedir aquilo que Deus está fazendo por nenhum tipo de pensamento e colocação que nós temos para fazer. E a gente precisa ter um grande cuidado de não julgar as pessoas que estão no nosso lado também, recebendo o agir e o poder de Deus. Sabe, é muito interessante aqui nesse texto que Jesus estava chamando algumas pessoas para perto. Ele olha para aqueles doentes que estavam no meio daquela bagunça, no meio das vendas, no meio das ovelhas, no meio dos pombos sendo vendidos, no meio da sujeira, e Jesus se move em compaixão e começa a os curar. E ele se alegra com a adoração das criancinhas, e ele está recebendo essas pessoas no lugar dos gentios que viriam a ser a sua igreja. E os líderes religiosos rejeitaram o que Jesus estava fazendo. Olha só que interessante. Existem vezes que a gente, por causa do nosso orgulho, a gente aceita a quem Deus rejeita, e a gente rejeita quem Deus está chamando. Sabe que, às vezes a gente, com o tempo que a gente vai ficando de igreja, a gente vai vendo a pessoa que fala bonito, a pessoa que parece espiritual, a pessoa que vai tendo cargos na igreja, a pessoa que vai não sei o quê, e a gente vai ficando, né, até com respeito, até não sei o quê, mas a gente não pode esquecer que às vezes o irmãozinho novo convertido, que ainda está cheio de coisa, com a vida torta, está com um coração mais quebrantado do que o outro. E vou dizer mais, tem alguns versículos na Bíblia, lá em 1 Coríntios, em que Paulo vai falar que existem alguns tipos de pessoas que nós, como crentes, nós não devemos nem mesmo ter uma refeição com elas. Como assim? Quem que são essas pessoas? É aquele irmão que está com a vida torta, mas está vindo aos pouquinhos para perto de Jesus? Não. É aquele irmão que ainda não é líder, mas o cara vai, não sei o quê, e está sendo tratado por ele? Não. Sabe quem é? É o lobo vestido de ovelha. É o soberbo religioso que acha que só ele está certo e não aceita as correções sabendo que está em pecado. São as pessoas que enrijecem o coração e começam a explorar os liderados, as pessoas que estão abertos, se aproveitar das ovelhas. E nós, porque a nossa régua é tão ruim, a gente começa a aceitar pessoas que Deus rejeita e rejeitar as pessoas que Ele está chamando. Quantas vezes a gente senta aqui, nos nossos bancos, e tem pessoas que estão precisando de um abraço, de um afago, de um carinho, e a gente aqui, na nossa espiritualidade, a gente aqui na nossa vida, a gente aqui na nossa célula, a gente nem olha para o lado para ver aquele que Jesus está chamando, para ver aquele que Jesus
está abraçando e que Ele está dizendo: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. A palavra de Deus vai dizer que Jesus não veio para os sãos não precisam de médicos, Ele veio para os enfermos. Será que a gente veio por isso também? Será que a gente olha para esses? Será que a gente acolhe aqui quem precisa ser acolhido? É muito interessante isso, como muitas vezes a gente trava coisas que Deus está fazendo por conta dos nossos julgamentos, e a gente perde de viver a experiência com o Senhor aqui, porque a gente está tão duro dentro da nossa própria caixinha. Em um dos avivamentos que aconteceram, em especial lá na África do Sul, um evangelista avivalista chamado Andrew Murray, ele estava na sua igreja, e a igreja começa a buscar o Senhor, e de repente trovões, sons de trovões começam a acontecer dentro da igreja, e a igreja começa a tremer, a chacoalhar, e ele fica muito assustado. No outro culto isso acontece de novo, e no outro culto isso acontece de novo, e no outro culto isso de novo. Uma hora ele fica com medo, e ele começa a passar pelos corredores falando: parem de fazer isso. Uma pessoa se levanta no meio da multidão, cata o braço dele e fala bem firme: não tenha coragem de frear aquilo que Deus está fazendo. A gente não pode ter essa coragem, essa ousadia. Outro dia alguém comentou comigo de uma pregação do pastor Jeremias Pereira, não lembro quem foi agora, mas é um pastor presbiteriano, e ele estava contando que ele e uns amigos estavam na rua, né, e eles viram uma igrejinha, né, pentecostal lá e tal, daquelas bem de bairro, bem simples assim, e eles falaram: vamos entrar lá para tirar uma onda, né, e eles foram e entraram na igreja. E aí a igreja está abarrotada de gente, eles tiveram que sentar todos separados. Daqui a pouco começa o louvor, a irmãzinha toda desafinada, né? E o pastor Jeremias contando, a irmãzinha desafinada lá, eu ouvindo, ela passou o culto inteiro repetindo a mesma coisa no louvor todo. E ele: meu Deus do céu, mas não troca o disco, né? Fica só repetindo esse negócio e tal, não sei o quê. Passa, vai para o momento do ofertório, vem o pastorzinho lá, não sei o que, você tem que ser generoso, você tem que ofertar, você tem que dar. Começou a apelar e falar: tem gente aqui que não está exercendo generosidade, vamos lá, e não sei o que. E ele: meu Deus, mas que apelação, que coisa mais chata. E aí daqui a pouco começa a palavra, e ele esperando o que o pastor ia falar. Chega o pastor com o português simples, começa a pregar, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sabe, irmãos, o Senhor é o teu pastor, e esse pastor não deixa nada faltar. E essa foi a pregação dele. E ele sai rindo e sai nervoso, né? E ali fazendo piada. Daqui a pouco chegam os 3 amigos, eles com o olho inchado de chorar, de lágrima: Jeremias, você viu que aquela menina do louvor, ela ficou repetindo aquilo. Como Deus falou comigo por meio daquela frase. Foi resposta de oração para mim. Daqui a pouco chega o outro irmãozinho: Jeremias, fazia anos que eu não ofertava, que eu não dava o dízimo. E aquele pastor falou e Deus me constrangeu. E aí foi o outro, chega e fala: Jeremias, eu me sinto tão sozinho, mas aquele pastor falou que eu tenho um pastor e que ele não vai deixar faltar nada. E quando ele cai em si, por conta do orgulho, das convicções, das barreiras que ele mesmo colocou, ele abriu mão do mover de Deus. Ele abriu mão daquilo que o Senhor estava fazendo. Gente, quantas vezes eu já abri mão? Quantas vezes eu já perdi? Quantas vezes a gente, tantas coisas na nossa cabeça, seja chegar aqui distraído, seja chegar aqui bravo porque a pessoa não te cumprimentou direito. E sabe, uma das coisas que o diabo tenta usar para minar a igreja se chama coração ofendido. Coração ofendido, o que é? Quando o inimigo usa pessoas, às vezes aqui do nosso meio, líderes, até pastores, líderes de célula, e essas pessoas te machucam, e pode ser legítimo, mas daqui a pouco essa ofensa cria uma raiz de amargura no nosso coração. E quando você vê, Jesus está curando, Jesus está falando, as criancinhas estão adorando, e você está perdendo. Eu não quero perder.
tem muitas coisas que podem aparecer no meio do caminho para tirar a nossa atenção daquilo que realmente importa. E sabe, eu quero fazer um parênteses aqui. Tem algumas pessoas aqui, eu não sei, talvez você veio nos visitar, você veio para assistir o batismo, você tem frequentado aos pouquinhos, mas que você tem tentado se conectar com Deus de alguma maneira, e você usa diversos tipos de espiritualidade, você já frequentou a igreja tal, você já foi para centro tal, você já foi para tudo, não sei o quê, mas você ainda não pode dizer que encontrou. Hoje eu vim aqui para te oferecer um caminho. Existe um só caminho entre os homens e Deus. Existe um só caminho entre pessoas que são falhas como eu e você, que pecaram e que feriram o coração de um Deus santo, amoroso e que queria tanto se relacionar com a gente. E a Bíblia vai dizer que Jesus veio ao mundo para fazer um novo e vivo caminho, e Ele, por meio da sua morte de cruz, Ele abre o caminho para que eu e você pudéssemos nos reconectar com o Pai. E a palavra de Deus fala que todo aquele que nele crê, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos com a nossa boca e nós cremos com o nosso coração, essa pessoa é salva, passa da morte para a vida, não há mais condenação, e agora pode passar a ter uma espiritualidade verdadeira, ouvir a Deus, caminhar com Ele, conhecer a Ele, ter um novo coração. E sabe, Jesus está te chamando para fazer parte do povo dele. Essa aqui é a casa de Deus, não porque esse daqui é um lugar diferente, não. Essa daqui é a casa de Deus, porque pessoas quebradas como você e como eu, um dia encontraram um caminho. O nome desse caminho é Jesus, o único caminho. E no final desse culto eu vou te convidar para tomar uma decisão. E se você tomar essa decisão, você vai sair daqui desse lugar cheio, como parte da casa de Deus, desse edifício vivo que Jesus está construindo. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? A última lição. Espera aí que eu perdi. Nós precisamos ser purificados quando o nosso orgulho espiritual não nos permite ver o Messias. Eu acho muito interessante esse texto. Esse texto foi o cumprimento de uma série de profecias. Esse texto foi o cumprimento de uma série de coisas que o Antigo Testamento anunciou sobre Jesus, milhares de anos antes. A palavra de Deus fala que o perfeito louvor viria do lábio de criancinhas, e ali estavam as criancinhas adorando a Jesus. A palavra de Deus fala que quando o Messias viesse, ele curaria os coxos, os surdos, os mudos, e ali estava Jesus curando. A palavra de Deus afirma que quando Jesus viesse, ele restauraria o templo. Jesus estava cumprindo as profecias. Basicamente, para quem conhecia o Antigo Testamento, a Torá, as pessoas iam olhar para aquilo ali e iam dizer: esse é o Messias. O que Jesus estava fazendo ali naquele dia? Basicamente ele estava gritando: eu sou o Messias, venham a mim. Eu sou o Messias, venham a mim. Eu sou a solução para a sua vida, venham a mim. E os enfermos estavam encontrando, as criancinhas estavam encontrando, mas aqueles que achavam que sabiam tanto, aqueles que achavam que eram espirituais, aqueles que achavam que tinham conhecimento, esses não viram Jesus. É muito interessante. Eu tenho um temor muito grande no meu coração de Jesus aparecer aqui para nós e Ele começar a curar, Ele começar a transformar, Ele começar a tocar, e eu estar olhando para tantas coisas que os meus olhos não são mais capazes de ver apenas Jesus. Isso é um perigo muito grande. Quando a gente está em um ambiente, em um culto, em uma situação, e os nossos olhos estão focados em tantas coisas e a gente perdeu de ver Jesus. A gente está olhando para o que a pessoa fez, a gente está olhando para o que aconteceu lá na minha casa,
A gente está olhando para a espiritualidade, para a adoração do outro. A gente está achando hipocrisia e pecado nos outros. A gente está aqui preocupado com o que a gente vai fazer amanhã, depois. A gente está aqui já tratando isso como algo normal. Não é normal estar aqui. É maravilhoso estar aqui. E de repente, a gente está distraído, olhando para tanta coisa. E a gente perdeu de ver Jesus. Hoje Jesus está se mostrando nesse lugar. E Ele quer falar ao seu coração. Ele quer tocar o seu coração. E a nossa primeira reação é dizer: não, eu não sou essa pessoa. Jesus não precisa virar as mesas aqui dentro de mim, não. Mas às vezes é a dureza do nosso coração que está impedindo a gente de ver aquilo que Jesus está fazendo, de ver a obra que Ele está operando. E eu vou te dizer, eu tenho fé. Jesus está aqui nesse lugar. E você pode vê-lo com os olhos do teu coração. Você pode o sentir, você pode o presenciar. E vão existir inúmeras razões que vão passar pela tua cabeça, as tuas distrações, as tuas preocupações, o teu orgulho, a tua soberba. Existir inúmeras razões que vão fazer com que você tente tirar os olhos dele, mas hoje eu quero te convidar a colocar os olhos em Jesus, e somente em Jesus. Não na pessoa que está no seu lado, não em quem está ministrando, não no que está acontecendo ao nosso redor, não. Mas colocar os olhos em Jesus. Lá no livro de Apocalipse havia uma igreja, a igreja de Éfeso. Essa igreja fazia tudo direitinho, eles guardavam a santidade, não permitiram as falsas doutrinas entrarem, eles serviam arduamente, eles resistiam a todo tipo de perseguição e opressão. Mas aí vem Jesus e Ele diz: tenho porém contra ti ainda uma coisa: você caiu do seu primeiro amor. Existia um jeito que antes você me amava, e agora você não me ama mais. Existia um jeito que antes você vinha, quando você estava com sede a um culto como esse, mas que o seu olho não enche mais de lágrima, o seu coração não bate mais forte, você não se entrega mais como se entregou antes. E hoje Jesus, Ele está chamando a atenção do meu e do seu olhar, e Ele dá a receita para essa igreja voltar à essência, Ele dá a receita para essa igreja voltar ao amor. Ele vai dizer: se arrepende, e não confia em todo esse conhecimento que você adquiriu na jornada, não confia em toda essa religiosidade, em toda essa pompa que agora você desenvolveu, não, volte as práticas das primeiras obras. Quais que eram as primeiras obras quando você não sabia nem como orar direito, mas você estava lá e você amava? Quais que eram as práticas quando você vinha aqui no culto e você ficava com expectativa, e você não julgava a palavra, você não julgava o louvor? Qual que era? Como que era? O Senhor está nos chamando para voltar. Hoje Jesus está passando aqui nesse lugar. E embora a atitude dele lá 2000 anos atrás tenha parecido uma atitude abrupta, não foi. Uma das coisas mais gentis que Jesus pode fazer com a sua igreja é a purificar, porque Ele nos ama, Ele nos ama, Ele nos ama, Ele te ama, Ele ama que você venha até a presença dEle e sinta prazer. E hoje eu quero orar com você. Eu quero orar com você que precisa retornar à essência. Eu quero orar com você que de alguma maneira percebeu que nessa lista de coisas de que talvez nós precisemos de purificação, você está dizendo: eu preciso. Tiveram algumas coisas que eu perdi, mas eu quero voltar. Eu não quero deixar o Messias passar, eu não quero ver Jesus passar e eu não o ver. Eu não quero. Mas para isso nós precisamos nos quebrantar e nos arrepender. Se o Senhor está falando ao seu coração e você quer dizer: Pai, eu quero voltar à essência,
purifica o que o Senhor quer purificar, mas eu só peço uma coisa: me deixa te olhar, me deixa te perceber, me deixa te sentir, me deixa te tocar. Se esse é o desejo do seu coração, assim como eu estou aqui em pé, eu quero pedir para você se colocar de pé no seu lugar e nós vamos orar juntos. Quero pedir para o pessoal do louvor vir aqui na frente. Quero que a gente hoje esteja cantando que a gente vai retornar à essência da adoração. Nós vamos retornar à essência daquilo que o Senhor nos chamou para ser. Mas sabe, a essência não vem a partir da condução de alguém aqui da frente. A essência não vem a partir de uma música. A essência não vem não. A essência vem daquilo que eu entrego com todo o meu coração ao Senhor. E hoje eu quero te convidar a adorar como aquelas crianças pequeninas que cantavam Hosana ao filho de Davi, adorado seja o Senhor Jesus. Hoje eu quero que você seja como uma criança. Hoje eu quero que você dê o seu louvor mais puro, que você entregue, que você não espere por uma música tocar aqui na frente, que você não espere por um pastor conduzir alguma coisa, não, mas que você derrame o seu perfume, derrame aquilo que você tem de mais precioso. Jesus está aqui nesse lugar, Ele está passando por esse lugar, não perca Ele de vista. Agora com as tuas palavras, antes que a música comece a tocar, comece a adorar. Se você quer erguer as suas mãos, erga. Se você quer se ajoelhar, se ajoelhe. Se você quer ficar em pé, você pode fazer aquilo que você quiser, mas comece a entregar as tuas palavras, a derramar o seu coração e a dizer da maneira mais simples possível: Jesus, eu te adoro. Me leva à essência, Jesus. Nos leva à essência, Jesus. Quero agora que você comece a fazer a sua oração. Oração de quebrantamento, de arrependimento, de contrição. Comece a falar: Senhor, me perdoa porque eu deixei isso daqui frear o mover do Senhor na minha vida. Senhor, eu confesso porque isso daqui me impediu de te conhecer mais profundamente. Comece a declarar aí. A palavra de Deus fala que se nós confessamos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para cumprir o que prometeu, Ele nos perdoará. Senhor Jesus, junto com os meus irmãos, eu venho, Senhor Deus, clamar, Senhor, por Tua misericórdia e por Teu perdão, Pai. Porque quantas vezes, Senhor, em nosso coração, nós nos afastamos da essência, nós nos descolamos daquilo que o Senhor nos chamou para ser, Pai. Eu oro a Ti, Senhor, que hoje, em Teu maravilhoso amor, o Senhor vire as mesas do nosso coração. O Senhor expulse as intenções erradas, Pai, para que apenas a adoração verdadeira e pura, Senhor Jesus, permaneça em nosso coração, Pai. Eu oro, Senhor, nos ensina o que quer dizer sermos uma casa de oração. Nos ensina o que quer dizer sermos a casa de Deus. Aqui, Senhor, quando nós nos reunimos, é o lugar em que o Senhor habita. Eu oro, Pai, que o Senhor encontre corações dispostos a Te adorar, Jesus. Corações dispostos a se dobrar a Ti, Pai. Senhor, por favor, nos leva de volta à essência, Senhor. Oramos no poderoso nome de Jesus, amém. Eu tenho mais um convite para fazer para você. Convite para fazer para aqueles que hoje querem se tornar povo de Deus. A Bíblia vai falar que antes de nós nos encontrarmos com Jesus, nós éramos criaturas. Você é uma criatura vagando pela terra, perdida, tentando encontrar o seu caminho, tentando se encontrar com um ser superior, mas você ainda não se encontrou. Eu era assim. Eu fui criado na igreja, eu conhecia as musiquinhas de cor, um bom religioso, mas eu não o conhecia. Até um dia que Ele se revelou a mim, Ele me tocou, Ele me ensinou o que é a essência, e Ele me fez entender o que é se relacionar de verdade com Deus. Eu me encontrei com Jesus, e hoje Jesus está passando aqui nesse lugar, e Ele quer ter um encontro contigo. A Bíblia vai dizer que eu e você estávamos desconectados do Pai por conta dos nossos pecados, e o salário do pecado é a morte. A palavra de Deus vai dizer, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que só Jesus pode dar. A
Pastor, como que eu faço para eu encontrar isso? Eu preciso pagar alguma coisa, eu preciso pagar alguma penitência, eu preciso oferecer um sacrifício, o que eu faço? Você precisa crer que há 2000 anos atrás um sacrifício foi ofertado por você. Esse sacrifício, o sacrifício na cruz de Cristo Jesus, foi o Filho de Deus, aquele que não tinha pecado, se fazendo pecado, se fazendo o seu e o meu pecado, e sendo condenado no meu e no seu lugar. Eu e você estamos indo em direção à condenação eterna, mas Ele pagou a nossa fiança, e a Bíblia vai dizer que todo aquele que nele crê, não perece, mas passa da morte para a vida. Hoje o que Jesus quer fazer é te arrancar do império das trevas e te transportar para o reino de Cristo Jesus. E o que você precisa fazer para isso? A Bíblia vai dizer, você precisa se arrepender dos seus pecados. Todos nós pecamos, e você precisa confessar isso para Jesus. E uma vez que você faz isso, você precisa crer fazendo uma aliança com Jesus, crer que Ele é o único Salvador que pode te tirar dessa situação. Uma vez em que você faz isso, agora você tem uma aliança com Ele, você passa a caminhar com Ele. Sabe o que acontece? Ele arranca o velho coração de você e te dá um novo coração, Ele te dá uma nova mente, Ele te dá um novo espírito. Você agora pode o ouvir, você agora pode o conhecer, você agora pode acessar a presença de Deus, não por conta daquilo que você fez, mas por conta daquilo que Ele fez. E se hoje você abrir o seu coração para aquilo que Jesus quer fazer na sua vida, você vai sair daqui com a presença do Espírito Santo no teu coração. Jamais entrará em condenação. O diabo não pode mais te tocar. A partir de hoje você não é mais criatura, você é filho. Não deixe Jesus passar desse lugar. A Bíblia vai falar que aqueles que confessarem ao Senhor Jesus diante dos homens, Jesus vai confessar, Ele é meu filho, ela é minha filha, diante de Deus. Se hoje você quer tomar essa decisão, se hoje você quer receber uma nova vida, se hoje você quer nascer de novo e se conectar de verdade com Deus e ser salvo hoje para sempre, se hoje esse é você, eu quero te convidar a confessar Jesus aqui diante dos homens, para Ele te confessar diante de Deus de uma maneira muito simples. Se você quer dizer, Jesus, sou eu preciso de uma vida nova, levanta uma das tuas mãos, onde você está, dá um tchauzinho para mim, se apresenta diante de Deus. Amém, 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 aleluia, aleluia, Deus abençoe, amém. Tem várias pessoas, amém, lá em cima também. Você que levantou uma das suas mãos, eu vou pedir um passo de fé. Jesus está nesse lugar e Ele quer te conhecer, Ele quer que você o conheça. Por isso, vocês que ergueram as suas mãos, toma um passo de coragem, vem aqui para frente, porque essa igreja inteira está torcendo por vocês, porque a gente está recebendo mais membros nessa família. Vem aqui pertinho de mim, porque eu vou orar por você. Vem, saia do seu lugar. Se você viu alguém levantando a mão, pega na mão dessa pessoa, vem aqui para frente. Isso, pode sair do seu lugar, vem aqui para frente. Se o Senhor está falando contigo, você quer receber essa nova vida, vem aqui. Se o Senhor está falando contigo, tome um passo de coragem, saia do seu lugar, vem aqui para frente. Se essa decisão for verdadeira, o Senhor vai mudar a tua vida hoje. Saia do seu lugar, vem aqui para frente. Que a igreja aplaudisse esses irmãos que estão vindo aqui, porque hoje é dia de salvação. Hoje pessoas estão recebendo uma nova vida, uma nova história. Pessoas estão encontrando aquilo que é a essência da vida. Pode vir, dá tempo. Se o Senhor está te chamando, saia do seu lugar, venha, dá tempo. Você que está chegando aqui, eu quero dizer, você que está chegando aqui, que hoje o Senhor preparou uma nova história para você. E você vai repetir uma oração confessando Jesus. A oração que eu fizer não tem poder, mas se você depositar a fé em Jesus hoje, Jesus vai te dar uma nova vida. Por isso repete comigo essa oração. Senhor Jesus, eu entrego o meu coração nas tuas mãos. Eu me arrependo dos meus pecados e eu aceito receber
uma nova vida. Faz de mim uma nova pessoa. Faz de mim alguém completamente novo. Apaga o meu passado, porque hoje eu te recebo como meu Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu vou orar contigo que veio aqui na frente. Senhor Jesus, eu oro, sela essa decisão com o teu Espírito Santo. E agora, Senhor Deus, e para sempre, que o Senhor esteja tocando os meus irmãos e fazendo eles nesse instante nascer de novo. Senhor, os arranca do império das trevas e os traz, Senhor, para a luz de Cristo Jesus. Que hoje a luz de Jesus brilhe nesses corações. É isso que nós oramos no poderoso e forte nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Você pode aplaudir o nome de Jesus.